Boa tarde. Mais uma vez é um prazer recebê-lo no 11º Encontro Espírita pela Paz. Esta terceira parte do evento se inicia com a palestra de Vitor Yazbek. Vitor Dib Yazbek Filho é engenheiro civil, formado pela USP, Universidade de São Paulo, pós-graduado e mestre em recursos hídricos e meio ambiente pela UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É membro fundador do Grupo Espírita Missionários da Luz, em Campo Grande, em 1984, e palestrante em diversas casas espíritas. Atualmente, é o coordenador regional do Centro-Norte do CVV, Centro de Valorização da Vida. Para realizar a palestra com o tema Valorizar a Vida, falar é a melhor solução, com vocês, Vitor Yazbek. Deu certo. Só podia diminuir aqui, por favor? A gente não está acostumado com essa luz toda. Quando a gente é escalado para fazer palestra assim, do meio do evento para o final, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que vai sobrando cada vez menos coisa para a gente falar. E as palestras que nos antecederam são tão boas, né? E o lado bom é que muitas dúvidas que talvez surjam aqui da nossa fala, vocês certamente se lembrarão que já foram abordadas, brilhantemente abordadas. Então, falar sobre defender a vida, falar sobre a busca pela paz, o que será que tem a ver com falar? E o que será que tem a ver com o CVV, o Centro de Valorização da Vida? Então, eu convido a todos, dá para baixar a luz um pouquinho? Eu convido a todos a me acompanhar nessa construção que eu vou fazer, tá? Então, nós vamos começar a falar de necessidades humanas. Nós vamos falar aspectos, tá? Ninguém aqui vai fazer uma dissertação, alguma coisa acadêmica, mas vamos contextualizar. Necessidades humanas. Quem não as tem? Todos nós, né? Todos nós as temos. E eu vou elencar algumas. Então, nutrição física, por exemplo. Ar, comida, água, que até são essenciais, né? Tá certo? Exercício, como já foi abordado, descanso, expressão sexual, toque, são necessidades, né? E também temos outras necessidades, um outro nível, um outro patamar, mas igualmente importantes. Por exemplo, aceitação. Quem aqui, né, não quer ser aceito, não quer ter um sentimento de pertencimento no seu grupo, na sua família, né? Consideração. É muito chato a gente ser desconsiderado, né? Segurança emocional, né? Hoje em dia, difícil. Empatia. Empatia é diferente de simpatia. Simpatia eu gosto e não gosto. Empatia é quando eu me coloco junto ao outro, ao lado do outro. Confiança, compreensão. Então, veja, são necessidades assim básicas, algumas, né? E como que a gente se sente quando elas não são atendidas? O que isso pode gerar dentro de cada um de nós? De emoção, de sentimento, correto? Também vamos colocar alguns aspectos da sociedade, alguns aspectos também, que podem gerar em nós emoções e sentimentos, tanto boas quanto ruins, né? Individualismo, hoje nós vivemos uma sociedade extremamente individualista, né? Distanciamento, solidão. Solidão, qualquer um de nós que está aqui nessa plateia pode se sentir extremamente só, né? Ou no meio do metrô, né? Distanciamento, hoje em dia, é muito comum a gente ficar distante dos entes queridos, né? Que vão estudar fora, vão morar fora, até fora do país, né?
E isolamento, hoje em dia também tem bastante, né? A população está ficando longeva e existe uma quantidade imensa de lares que só tem uma pessoa, né? Às vezes idoso, mudanças de valores, enfim, violência, infelizmente. A gente está colocando tudo isso para contextualizar uma situação, insensibilidade, não é verdade? Às vezes a gente passa pelas pessoas, então a gente está sabendo da necessidade de alguém aí, campanha de frio, etc., né? E a gente dá de ombros, né? Não tenho tempo. Enfim, esse pequeno conjunto aí que nós colocamos, nós contextualizamos apenas para dizer que, em algumas pessoas, isso pode ocasionar abalos emocionais, né? Cada um num grau, e daí vem conflitos internos, que geram o quê? Emoções e sentimentos. Aliás, hoje de manhã foi falado muito de emoções e sentimentos, não é verdade? E aí agora vai aparecer uma figura aqui que caracteriza bem essa situação, que é a nossa velha e conhecida panela de pressão, né? Diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, todo esse arcabouço que eu coloquei, essa introdução que eu fiz, é para levar nessa figurinha, certo? Ou seja, quem daqui de nós que já não se sentiu dentro de uma panela de pressão, um torvelinho de emoções, de sentimentos, né? E o que acontece com a panela de pressão? Eu não sou habilitado para falar isso, mas o que acontece com a panela de pressão? Se a gente não levanta o pininho e tira aquela pressão, ela pode explodir, né? Causando danos físicos, né? E outros danos, não é verdade? E aí que entra aquele título que nós falamos, que falar é a melhor solução. Porque nesse momento em que a pessoa se dispõe a falar, equivale a esse momento em que ela está colocando para fora emoções e sentimentos. E hoje de manhã, ontem também, foi falado muito essa questão de nós não atentarmos muito para esse aspecto nosso. Nós, muitas vezes, estudamos muito, né? Estudamos, está certíssimo estudar, nós estamos aqui hoje estudando, né? Recebendo informações, mas muitas vezes nós não damos conta disso, né? Dessas emoções e sentimentos, e aí nós ficamos que nessa figurinha aí, ó, tudo enrolado, né? Tá certo? Ficamos desse jeito. E para passar desse para um carretelzinho melhor, né? Mais arrumadinho, e vamos dizer, na nossa linguagem, do nosso tema, corresponde a estarmos num estado de paz. Falar é uma solução, é uma ótima solução. Mas, tá, aqui já começa onde eu queria chegar. Falar é ótimo, mas precisa do outro ponto, né? Tem um emissor e tem um receptor. E o receptor é tão importante quanto o emissor. Porque há uma grande diferença entre ouvir e escutar. E nós procuramos fazer uma conversa aqui bem prática. E eu vou ficar muito grato se após essa nossa meia hora, 40 minutos de conversa, muitos daqui saírem pensando, puxa, eu posso fazer isso no meu ambiente de trabalho, na minha família, nos próximos, porque seguramente eu vou poder acolher melhor as pessoas. Eu não sei, muitos aqui devem saber, mas vou tentar exemplificar aqui a diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é uma questão fisiológica, né? A gente ouve os barulhos. Escutar, não. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a questão do ouvir. E vou usar um texto do aquele jornalista, os mais antigos aqui vão se lembrar, chamado Arthur da Távola, tá? E ele fala que um dos maiores problemas da comunicação, tanto de massas como interpessoal, é de como o receptor, ou seja, o que ouve aquilo que o emissor falou. Ele recebe, ele capta o que o emissor falou. Raríssimas pessoas procuram
ouvir exatamente o que a outra pessoa está dizendo. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Em geral, o receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que o outro não está dizendo. Né? Outro exemplo. O receptor não ouve o que o outro fala. Ele ouve o que quer ouvir. Acontece muito isso, principalmente com os filhos da gente, né? Eles só ouvem o que eles querem ouvir, não é verdade? Mas agora a gente vai falar sobre o saber escutar. Tá? Então, algumas dicas. Eu falei que eu gostaria de fazer um bate-papo bem prático. Então, vou dar algumas dicas. Concentre-se no que o outro está dizendo. Será que a gente se concentra mesmo no que o outro está falando? Ou será que quando eu estou escutando alguém, eu já estou pensando na tarefa que eu tenho que entregar amanhã? Final de domingo, né? Segunda-feira, tenho que acordar, tenho que isso, tenho que aquilo. Então o outro está falando, né? E eu já estou pensando nisso. Eu acho, por isso que eu pedi para acender a luz da plateia, porque quando eu falo essas coisas, quando eu vejo que alguém está rindo, eu tenho certeza que a pessoa já passou por isso. No meio de uma conversa, você percebe que não escutou uma única palavra do que a pessoa falou. E aí você tem que, né? Como é que é mesmo? Como é que você disse? Isso é muito desagradável. Então, aqui é dicas de como não fazer. Tá? Envie uma mensagem não verbal que você está escutando. Então, para isso, você tem que estar olhando a pessoa, você não tem que estar olhando no celular, né? Ou então olhando por cima do ombro da pessoa, né? Olha lá, quando alguém está falando com você, você mantém contato visual, você demonstra que a pessoa está falando, né? Balança a cabeça, tá? É a mesma coisa a pessoa está falando no celular com você, garanto que já aconteceu com todo mundo. Daqui a pouco você para de falar e fala alô, que não sabe se a linha caiu, né? Se tem gente do outro lado, né? Tá certo? Isso é muito desagradável. Esse item 3, então, eu acho espetacular. Isso aqui, a gente fala muito em não julgamento, né? Evite conclusões prematuras. Ao escutar, você frequentemente já julgou o que o outro está falando? Né? Ou você assume ou imagina o que o outro vai falar a seguir? E a terceira aqui, eu acho que é a pior de todas. Você descobre mais tarde que errou na correta interpretação do que o outro estava dizendo. Não era nada daquilo. Tá certo? Então, aqui nós estamos vendo a diferença entre ouvir e escutar. Eu espero que todos nós saímos daqui hoje escutando, mais que ouvindo. Mas nem sempre nós encontramos pessoas com essas características de saber escutar. Nem sempre nós. Primeiro, tem vários fatores, né? A maioria de todos nós ouve, porque a maioria de todos nós está acostumado a fazer isso. Né? Faz até sem maldade. E também tem a condição do sigilo, né? Da confiança. Né? Para mim, me abrir uma situação muito pessoal minha, está difícil hoje em dia, né? Encontrar alguém que eu possa confiar. Está mais que essa questão de redes sociais, né? Nossa Senhora. Então, a sociedade se organiza para suprir essa necessidade. E aí, então, surge o quê? As redes de apoio emocional. Tem 3 tipos básicos de redes de apoio emocional. Os religiosos, né? Então, aqui na Itália tem um, o Fala Que Te Escuto aqui no Brasil. As casas espíritas têm os plantões, né? De escuta, né? Obrigado. Né? Atendimento fraterno, melhor dizendo. Tem as redes de apoio emocional científicos, que são organizados pelos governos. Tá? Existe nos Estados Unidos, né? Existe aqui no Brasil também. Mas nós estamos falando especificamente das redes de apoio humanitárias. Então, nós temos o Samaritano, na Inglaterra, esse da França, que eu não vou me arriscar a pronunciar, e o CVV aqui no Brasil. Pessoal, existem vários outros bons. Eu estou apenas citando alguns. Tá?
E a relação entre os samaritanos e o CVV é muito próxima, porque o CVV teve a sua gênese a partir dos samaritanos, tá? Que começou lá na Inglaterra, através de um pastor protestante chamado Chá de Vará, que foi ao enterro de uma menina que havia se suicidado, né? E aí depois ele começou essa ideia. Ele publicou um anúncio no jornal. Ele achou um absurdo a menina ter se suicidado sem ter com quem falar, um problema pessoal particular dela. Então ele colocou um anúncio no jornal, dizendo que quem quisesse conversar para ir lá na igreja dele, deu o endereço, e para surpresa dele, no dia seguinte, tinha muita gente querendo falar. E aí começou. Quem quiser saber essa história toda, faça o curso de seleção de voluntários do CVV. E daqui a pouco eu vou dizer como é que faz, tá? Para se inscrever. Tem que fazer uma propaganda, né, turma? Bom, e aí o CVV, a ideia do CVV, foi trazida aqui no Brasil pelo Edgar Armon, nosso velho conhecido. Ele que trouxe essa ideia, passou para jovens lá de São Paulo, e aí eles começaram o trabalho, que já está desde 1962. Bom, aqui eu trago para vocês a placa lá do Samaritans. Uma amiga minha estava lá na Inglaterra e viu essa placa e fez a gentileza de fotografar e mandar para nós, tá? Então você vê que eles estão lá. Opa, desculpa, passei muita coisa. Você vê que eles estão lá ativos ainda, né? Olha lá. O telefone deles é esse, né? Ligue para nós iremos ouvi-lo. Que a filosofia é a mesma, né? Interessante, né? Bom, quem aqui conhece o CVV? Levanta a mão quem já ouviu falar, né? Certo? Então agora nós vamos assistir um vídeo que vai trazer muitas informações, tá? Cadê o som? Só um minutinho que ele já rodar por aqui, tá? Porque tá sem áudio aí para você. A gente vai rodar aqui por cima, Vitor, só um pouquinho. Tá bom. E, curiosamente, no momento que aquela foto foi tirada lá na Inglaterra, é que uma pessoa estava... Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que está sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso para fora. Converse. Então, esse vídeo tem muitas informações. Começando do fim para trás, ela fala que às vezes a pessoa tem vontade de se matar, mas na verdade não é se matar. Ela quer sair daquela dor, daquele sofrimento que ela está. E para ela está sendo muito difícil conviver. Lembra da panela de pressão? Então é quase uma fuga, tá certo? Por isso que falar é uma solução boa, mas também precisa ter o outro lado, aquele que escute. Escute de uma maneira empática, compreensiva. Tá certo? Então, e porque é uma jovem, né? Então também lembra o seguinte,
Todas as idades, todas as faixas etárias estão sujeitas a isso. Aqui dentro desse salão, e quem está nos ouvindo também, ninguém está fora de um dia ficar numa situação difícil, né? Mas os jovens, hoje em dia, pelas estatísticas, o CVV não faz estatística, porque o CVV tem sigilo, tem anonimato, a pessoa que nos procura não se identifica nada. A faixa etária mais atingida é de 15 a 30 anos. Isso são estatísticas da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Então, os jovens, essa faixa etária, e hoje também está começando a ser os idosos, né? Por causa da longevidade, da solidão, do abandono, infelizmente. Então, o que é o CVV? É o Centro de Valorização da Vida, fundado em 62, uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, foi reconhecida como de utilidade pública em 73, que presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para que todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo e anonimato. E aí, missão do CVV. Qual é a missão do CVV? É valorizar a vida. Por isso que eu disse lá no começo, né? O que é o tema do encontro tem a ver? É defender a vida, né? Então, quem valoriza a vida, defende a vida. Essa é a missão principal do CVV. Contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais plena. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, através das ferramentas, das reuniões que o CVV tem. E, consequentemente, prevenindo o suicídio. Mas a missão principal é valorizar a vida. Tá? Pois bem, e aqui também vem algo que a gente às vezes não presta atenção. Existe uma diferença em impedir um suicídio e prevenir um suicídio. E aí a gente também pode falar impedir um abalo emocional, né? E prevenir um abalo emocional. Impedir é uma ação física, né? Que os nossos bombeiros, agentes de saúde, segurança, eles fazem, né? Eles não deixam a pessoa, por exemplo, pular de uma ponte, alguma coisa assim, como até estava começando a falar, aquela foto foi tirada no momento que uma pessoa estava tentando se jogar de uma ponte lá em Londres. Então, vocês verem que isso acontece, vejam que isso acontece em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Foi o que chamou a atenção da pessoa. Então, impedir é isso. Se a pessoa não mudar o seu interior, ela pode vir a tentar novamente, né? Não é nada científico, mas pode vir a tentar. E prevenir, o que é? É por meio de aceitação e compreensão, criar condições para que a pessoa tenha confiança em si mesma para enfrentar aquela situação de dificuldade. Tá? Isso é uma prevenção. Bom, e aí, um dos pilares dessa prevenção, então, é o que nós chamamos de escuta compreensiva. Daí, falar é a melhor solução. A pessoa vai falar, mas do outro lado vai ter alguém que a escute de uma forma diferenciada. Primeiro eu vou mostrar uma situação que acontece quando a pessoa é ouvida, tá? Lembra da diferença, né? Então, o que acontece? A pessoa sente, não tem com quem conversar de uma forma acolhedora, o que ela vai fazer? Ela vai reagir. E a maioria de nós hoje vive nesse piloto automático, né? A gente sente e reage. E aí, depois que pensa. Muitas vezes, a pessoa, infelizmente, não chega nem nessa fase do pensar. Não é verdade? Porque já vai ser tarde demais. Mas quantos de nós fala assim, puxa, eu perdi a cabeça, eu falei o que não devia ter falado, quando eu vi eu já tinha falado, né? É porque a pessoa está assim, sentindo, reagindo e depois pensando. Mas, quando há a escuta empática, é exatamente, tá? Quando a pessoa é ou escutada, tá? Sem julgamento, sem prevenção, com empatia, ela pode criar um ambiente favorável
que dê tempo dela se rever, dela se reconhecer. Inclusive, esse slide aqui, vocês veem que ele é diferente, porque é um slide da campanha do Setembro Amarelo. Já está chegando aí. Aqui, está vendo? Agora, em setembro, no Brasil todo, existe esse mês dedicado à prevenção do suicídio, né? Então, vamos simplificar melhor o que é essa escuta empática, né? Que é a essência do CVV. É quando a pessoa liga para o CVV, no telefone 188, que nós vamos falar agora daqui a pouquinho, que é uma ligação gratuita, a pessoa não precisa se identificar, sigilosa. O voluntário escuta a pessoa sem julgamento, sem julgamento. Ela está ali para escutar a pessoa desabafar, não critica. Não tem coisa pior do que quando a gente vai conversar com alguém e desabafar, a gente já está para baixo e a pessoa fala assim, puxa, mas você caiu nessa, né? Ou então fala, nossa, mas você, nessa altura da vida, embarcou nessa gelada, né? Tem coisa pior do que isso, né? Aí como é que a pessoa vai poder procurar alguém para conversar? Ah, outra coisa que eu quero realçar naquele vídeo. O CVV não substitui psiquiatra e psicólogo. Tanto que a Poça fala lá, né? Tá certo? O CVV é um serviço de apoio emocional. Tá certo? Naquele momento. Acolher é isso, né? Lembra daquelas necessidades? Acolher é respeitar, ter consideração, né? Sigilo. A pessoa, quando procura qualquer um dos serviços do CVV, não precisa se identificar. Ela pode falar quem é, de onde é, se quiser. E esse telefone, 188, ele é nacional. Então, não tem aquele perigo da pessoa pensar assim, eu estou numa cidade pequena, eu vou ligar, né? Essa pessoa conhece minha voz, sabe quem eu sou, né? E a chance também de ligar e cair 2 vezes com a mesma pessoa é muito pequena, porque está interligado nacionalmente, né? Gratuito. Isso é outra coisa também que tem que ser colocado, porque às vezes, antes desse número, que foi um convênio do CVV com o Ministério da Saúde, infelizmente as ligações eram cobradas. Então, limitava muito, né, a possibilidade, a capacidade da pessoa. Tá certo? E funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Quer dizer, é muito difícil você, às vezes, encontrar um amigo, alguém que você queira conversar 3 horas da manhã, né? Tá certo? E só aqueles muito amigos mesmo que talvez você possa ligar, e olhe lá. Mas aí você pode fazer isso, não é verdade? Pois bem, agora eu vou mostrar um ciclo da vida diferente daquele. Quando a pessoa é acolhida, ela sente. Aí, quando ela é escutada com essas características, ela pensa, né? É como se fosse um espelho para ela. E aí ela vai poder agir, não mais reagir. E aí existe uma possibilidade dela tomar uma decisão melhor e, consequentemente, valorizar a vida. Lembra que o meu tema inicial era valorizar a vida? Falar é a melhor solução? E eu disse que nós íamos fazer uma construção. Então, começa assim, tá certo? Nós, e cada um que está aqui hoje, tá, que já recebeu essa informação, pode praticar, né? A sua família, principalmente, né? E evita quantos transtornos, né? Se a pessoa vem falar com você, deixa ela falar. Às vezes ela só quer falar. E nós, com a nossa mania de intervir, e pior, querer aconselhar, né? E aí a pessoa fala, não é nada disso. Aí já zé do dia, né? É verdade? Deixa a pessoa falar. Acolha a pessoa, né? Foi falado hoje de manhã, nós nos preocupamos muito pouco com nossas emoções, nossos sentimentos. E é chegada a hora de nós nos preocuparmos com isso, né? Nós estamos vendo aí a quantidade
de doenças de origem social, psicomental, né? Nossa saúde mental, né? E eu acho bacana essa figurinha aí, né? Aí o cérebro com o coração pode andar de mão dada, né? Agora eu vou falar um pouquinho do CVV, do serviço do CVV. Esse é o site do CVV. Então tem lá o telefone, que é o mais conhecido, 188. E o CVV também tem serviços, tinha uma pessoa que estava me perguntando, através de chat e através de e-mail. Foi criado principalmente pelos jovens, porque os jovens preferem, às vezes, mais isso, teclar, né? Não, esses dois não funcionam 24 horas ainda. Depende de voluntários. Por isso que todos os senhores que estão aqui ao vivo e pela internet estão convidados, tá certo? Endereços são as cidades onde tem posto físico do CVV. Campo Grande tinha, fechou, mas, se Deus quiser, veremos ir abrir novamente. Se vocês verem lá em cima, no canto superior direito, o CVV está presente em todas as redes sociais, em todas as mídias. Tem podcast, tem entrevista, tem material que é publicado semanalmente. Então, é uma fonte muito boa de informação. Professores podem entrar aí, tem material gratuito, cartilhas, vídeos. Esse vídeo daí nós pegamos de lá. E tem outros, né? Às vezes a professora quer conversar na sala de aula. Aqui tem um material didático já produzido. O CVV tem voluntários que a gente chama de especialistas, que são psicólogos, que são psiquiatras, que nos orientam nesse sentido. Tá certo? Pois bem, agora você quer ser um voluntário? Então, é o nosso programa de seleção de voluntários. Veja, não é um curso. Ninguém recebe diploma de ser voluntário do CVV. Não tem diploma, tá? Infelizmente. E a inscrição é feita ali pelo site, tá certo? Tem lá uma abinha, seja voluntário. Já falei, é gratuito. Outra observação, o CVV é religioso, tá? Não nem vai perguntar, é aberto a todas as correntes religiosas, porque o nosso trabalho é apoio emocional, certo? E também, isso é muito importante, muitas pessoas perguntam, qual a formação que precisa ter? Boa vontade, amor no coração. Vontade de quê? De escutar o outro, certo? De acolher. Não é verdade? Não precisa ser... Muita gente pergunta, né? Se tem que ser psicólogo, psiquiatra. Não, tá certo? E tem uma duração aproximada de 4 meses. Mas tem uma condição. O voluntário, devido à legislação, tem que ser maior de idade. Tá certo? Por causa da lei do voluntariado. E o que se espera do voluntário? Que ele tenha respeito por aquela pessoa que procura, seja pelo telefone, seja pelo chat. É o mínimo, né? Eu tenho que respeitar aquela pessoa que está ali naquela situação vulnerável. Por isso que no CVV não se aconselha. É interessante que quando a gente está fazendo o programa de seleção de voluntários, são vários módulos, né? A Fátima está rindo porque ela já fez. Quando chega no módulo em que se fala não aconselhar, na semana seguinte, porque é semanal, metade não aparece mais no curso. Parece que todo mundo está ali para aconselhar o outro, sabe? Mas como? Como é que é? Eu não vou aconselhar? Como é que eu vou tirar a pessoa daquela situação? Né? Muitas vezes a gente não consegue nem resolver a vida da gente, né? Mas a gente quer resolver a vida do outro. Não é verdade? Então, respeito, aceitação, compreensão empática, humildade. Humildade e disponibilidade. Porque quando termina esse programa de seleção, nós temos treinamento todo mês. Então, a pessoa assume um trabalho, aquele trabalho, daquele dia, daquela hora, é a responsabilidade dele. Não é de vez em quando eu vou, tá? E também tem os treinamentos e os cursos. Mas por que tem tudo isso? Porque, na verdade, esse trabalho é uma ferramenta poderosa do nosso autoconhecimento.
para o nosso autoconhecimento. Por quê? Porque nós temos a possibilidade de escutar o outro. E também, como vou mostrar aqui nas nossas ferramentas, que nós fazemos entre os voluntários e também com a sociedade, nós temos temas que a gente, nessa reunião, a gente coloca o tema e cada um coloca aquilo que acha daquele tema. Só que nós temos algumas regras que nós chamamos de combinados. Então, se alguém naquele tema falar para mim, tá, e essa luz é roxa, eu vou ouvir e vou ficar quieto. Ali não é um lugar de debate. E aí a gente vai percebendo nossa prepotência, nosso orgulho, que a gente quer que a nossa opinião prevaleça. A gente não tem não tem paciência de esperar o outro terminar de falar para falar. Por isso que o voluntário do CVV está ali presente, ele é facilitador. Então, você quer falar? Levanta a mão. Terminou de falar? Você fala ponto, para saber que você terminou. E aí o outro fala, sabe? Então, é impressionante como muitas vezes você vê opiniões diversas do mesmo assunto. E às vezes alguém fala uma coisa muito mais interessante, muito mais profunda do que você falou. E aí a gente vai aprendendo. Então, humildade, disponibilidade. Tá certo? Nós falamos muito aqui de autoconhecimento. Então, são ferramentas simples, mas são poderosas. Tá? Então, além daqueles serviços, nós também temos os serviços do CVV Comunidade. São online e são presenciais. Então, aqui vou falar de alguns, por exemplo, esse aqui que eu coloquei, o CRC, é uma dessas aí. Isso é uma reunião onde as pessoas, cada hora fala sobre aquele tema. São 4 módulos, quando termina, volta para o primeiro módulo. São aproximadamente 27 temas. O CineSer, que é um vídeo, é semelhante ao CRC, mas aí é um vídeo. É um vídeo, geralmente um curta, que se passa, e aí a pessoa tem que se sentir tocada naquele sentimento. É aí, sabe? Não é para falar da fotografia, da direção, do ator. E aí, viu, gente, dá uns brancos na gente, né? Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós temos uma maestria tão grande de falar da questão intelectual. Temos mesmo, sabe? Mas quando a gente pergunta o que você achou disso? O que esse vídeo te tocou? Dá um branco. Dá um branco. É isso que lá na missão do CVV a gente fala exercício de vida plena. É quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a tirar as máscaras. Nós não falamos muito, essas coisas não são familiares para nós, né? Autoaprimoramento, autoconhecimento, tirar a máscara. Não é verdade? Então, é uma oportunidade que a gente tem. Não é verdade? Por aí vai. Plantão de escuta, quando é um atendimento feito pessoalmente, Rodas de conversa, quando a gente é chamado a participar de eventos. Esse é um grupo muito interessante, chama GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio. Nós não temos aqui em Campo Grande ainda. É um grupo que se reúne para atender aquelas pessoas que são sobreviventes da tentativa de suicídio e familiares, porque é indubitável que muito é afetado no entorno, Malas prontas é quando vai numa situação de risco, como teve lá em Brumadinho, e cursos, Temos vários cursos, inclusive esse Saber Escutar é uma Arte, nós pretendemos fazer aqui em Campo Grande no 2º semestre. Como é que está o tempo aí? Falta 10 ou acabou? Tem 20 ainda? Não vou falar tudo isso. Então, só reforçando. Aqui em Campo Grande, nós temos, lá na Rua Vaz de Caminha, 624, aos sábados, em torno de 9 horas, todos os sábados, nós temos o CRC. Então, todos estão convidados. Rua Vaz de Caminha, 624. Lá na sede do núcleo. Também no primeiro domingo do mês, nós temos o CineSer. Tá?
também nesse mesmo horário, né? Aproximadamente, né, Catiana? Aqui está cheio de voluntário. É para ser anônimo dos outros, tá? Aqui não precisa ficar anônimo. E como eu falei aqui do autoconhecimento, tá certo? Do autoconhecimento. Realmente, a gente vai quebrando essa casca. Eu sempre brinco, eu falo para as pessoas que quando eu entrei no CVV, quando chegava esse momento da vida plena, eu queria me enfiar debaixo da mesa, de vergonha, de falar de mim, de falar do que eu sentia, né? Mas depois você gosta, e você vai se conhecendo. E outra coisa, não para naquele momento da reunião, do encontro. Aquilo é algo que você fica ali trabalhando. Mas o principal, gente, é a gente começar a dar aquele delay quando alguém fala alguma coisa para a gente. Sabe? Espera um pouquinho, deixa a pessoa concluir, deixa a pessoa falar. Aí eu trouxe esse slide aqui exatamente para, né, como é que estamos vivendo hoje, mais ou menos. A família foi visitar a vovó, que estava se sentindo muito sozinha. Aí todo mundo sentou na sala e, e ficou cada um no seu celular e a vovó lá, de mãozinha cruzada, tentando achar uma brecha para conversar, né? Tá certo? Que tal a gente mudar para isso, né? Não é verdade? Não é melhor? Não é melhor? É uma situação melhor, né? Bom, então, veja bem. Eu disse que eu gostaria de fazer algo bem prático. Então, todos nós vamos sair daqui hoje, né? Sabendo a diferença entre ouvir e escutar. Se possível, vamos praticar, né? Vamos praticar. Vamos sair daqui hoje. Isso é muito importante, gente. Sabendo esse número, 188, que a gente pode divulgar os amigos, às vezes para uma pessoa que está em necessidade, né? O site do CVV, né, cvv.org.br. E olha, gente, eu vou já encaminhando para o final, contar 2 casos aqui que envolveu o Jacques Conchon, até que nós assistimos no vídeo de uma reunião nossa de treinamento mês passado. O Jacques Conchon foi um dos 14 que começaram, iniciaram o CVV, para mostrar 2 exemplos claros, como que uma coisa aparentemente simples, como uma reunião como essa, pode salvar uma vida. E o CVV tem um preceito que fala que se em toda a história dela tiver salvo uma vida, terá valido a pena. O Jacques Conchon falou que ele atendeu uma pessoa que ligou para o CVV para agradecer. Ele atendeu, então eu quero ligar para agradecer, tal. Hoje eu estou aqui festejando com meus netos, tal. Eu já escutando, né? Aí lá pelas tantas, a pessoa fala assim, mas sabia que eu nunca liguei para o CVV? Hoje é a primeira vez que eu estou ligando. Aí o Jacques falou, bom, agora deu um nó na minha cabeça, né? Porque ele achou que ela tivesse, né, ligado anteriormente, né? Falou, não, olha, é o seguinte, é que eu já estava com tudo preparado. Já tinha escrito a minha carta, despedida, tudo. Aí eu vi uma propaganda do CVV. Eu vi uma propaganda do CVV. Aí aquilo me chamou a atenção. Então, às vezes, né, alguém que está agora assistindo ao vivo, ou depois vai assistir gravado, né? Sabe lá, né? Se não vai tocar o coração de alguém. Eu escutei a propaganda, falei, nossa, mas como que essas pessoas fazem isso? Eu aqui. Aí ela falou que ela se sentiu assim, ela falou que ela sentiu que ela ia desrespeitar o trabalho deles, se ela fizesse aquilo. Então ela não fez. Aí naquele dia ela estava tão feliz, né, com os seus netos, que ela resolveu ligar para agradecer. E uma outra situação, esse foi um atendimento pessoal que ele fez. Aí ele dá isso como um exemplo puro da empatia. Da empatia. Ele falou que atendeu uma pessoa no posto, isso lá em São Paulo, lá no posto da abolição. A pessoa
entrou, sentou e começou a chorar compulsivamente. Chorar de perder o fôlego, chorar. E ele ali, né, fazendo companhia, está ali presente, junto, e a pessoa chorou, foi acalmando, levantou, falou muito obrigado, e foi embora. Então ele falou, e olha que esse foi um dos fundadores do CVV, ele escolheu esses dois exemplos para mostrar, né, essa questão da empatia, né? Ele ficou ali junto com a outra pessoa, ele não interviu, né? Ele deixou a pessoa fazer o quê? Desabafar. Às vezes o que a gente precisa, daí o tema, né? Falar é a melhor solução para valorizar a vida. Né? Ontem se falou muito do aborto, né? Mas o suicídio também é uma forma de interromper a vida. Né? Lembra que falou do contínuo? Quem assistiu a palestra do Décio, né? Dr. Décio. Então, aquilo que eu queria encadear, falar, escutar, e se a pessoa está bem, ela está em paz. Se ela consegue fazer aquele ciclo do sentir, né? Pensar, ela vai ficar em paz para poder agir. Mas se ela sente e reage, ela não vai estar em paz. Muitos anos atrás, nós fomos fazer palestra do CVV lá no Presídio de Segurança Máxima, sabe? E a gente escutou um depoimento de um rapaz jovem, falando, moço, eu fiz isso, exatamente isso. Eu reagi por uma bobagem e estou aqui dentro. Eu reagi por uma bobagem e estou aqui dentro. Então, isso é como a gente sempre fala, né? Aqui eu estou vendo, a maioria das pessoas aqui participa de trabalho voluntário. E todos sabem que o maior beneficiário é quem faz, né? Tá certo? Então, aqui também é uma oportunidade e tem essa questão aí do autoconhecimento extremamente prático. Não tem muita teoria, não, viu? O pessoal que participa do programa de seleção de voluntários, quando começa, fica perguntando, mas vai ter apostila? Vai ter apostila? Vai ter apostila? Não tem muita apostila. Nós treinamos muito como escutar a outra pessoa. Não significa que os voluntários do CVV já estão no outro patamar, ao contrário, né? A responsabilidade da gente até aumenta. Então, nós já vamos encerrando, viu? Vocês não precisaram vir aqui chamar minha atenção, eu falei, tá? E no CVV a gente sempre passa um vídeo quando está terminando, né? E eu espero que vocês escutem esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Pessoal lá de cima, é com vocês agora. Quem cuida com carinho de pessoa, se importa com alguém que nem conheceria. Quem abre o coração e ama de verdade, se doa simplesmente por humanidade, se coloca no lugar do outro, sente empatia. Sei que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito, sei que faz. Laços de ternura e aliança, não ser a diferença. O impossível pode acontecer. Capaz de dar vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer.
Sei que vai à luta e segue sempre em frente. Enfrenta os desafios que o destino traz. A vida é preciosa, todo mundo sente. Afeto e compaixão a gente sempre entende. Máximo respeito a você que vai. Laços de ternura e aliança hão de ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vi de novo a cada novo amanhecer. Laços de ternura e aliança onde ser a diferença. O impossível pode acontecer. Só o amor é capaz de dar a vida e encontrar uma saída pra esperança. Vir de novo a cada novo amanhecer. Amanhecer.